Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal News Fute. E hoje nós separamos para vocês um giro de notícias. A gente vai falar aqui do Brasileirão, vamos falar de futebol lá na Europa, como todo mundo também gosta, e temos também a maior goleada aplicada por um clube europeu. Você não ficou sabendo disso? Você quer saber qual que é o clube? Então segue aí no vídeo que a gente vai contar para vocês já já. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Começando o nosso giro aqui pelo Brasileirão, nós tivemos 8 jogos nesse final de semana. Começando pelo primeiro jogo, a gente teve Vasco contra o Corinthians, no qual o Vasco perdeu de 2-1 para o Corinthians. Com essa derrota, o Gigante da Colina já se aproxima 7 jogos sem vencer e vai se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento. Já o Corinthians já é um alívio nesse meio de turbulência. Com essa vitória, ele se aproxima da zona de classificação para a Sul-Americana e se afasta um pouco lá da zona de rebaixamento. E seguindo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Fluminense contra o Santos, no qual o Fluminense ganhou de 3-1 sobre o Santos. Com essa vitória, o Fluminense entra dentro do G4 e já o Santos, que no início do campeonato estava no G4, sai dele e vai ficando lá na 6ª colocação. Então o Santos é melhor se recuperar seu bom futebol, hein? Porque o Marinho estava jogando muito e agora vocês estão desperdiçando. E partindo para o estado de São Paulo, em Bragança Paulista, a gente tem o Bragantino contra o Goiás, no qual o Bragantino ganhou de 2-0 sobre o Goiás e com isso faz que o Bragantino se afaste mais da zona de rebaixamento, mais ou menos no mesmo estilo do Corinthians. E o Goiás, por outro lado, cada vez fica pior. Vai se afundando na lanterna do campeonato e está a 6 pontos de diferença do vice-lanterna. Não é nem de sair, é do vice-lanterna. E com isso fica a 8 partidas sem vencer. E o Goiás, pelo visto, vai querer ser um dos rebaixados esse ano, porque não está jogando muito bem. E indo lá para o sul do país, lá no Paraná, a gente tem o Atlético Paranaense contra o Grêmio, no qual o Grêmio ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense. Com essa derrota, o Atlético Paranaense também fica a 8 jogos sem vencer e vai entrando mais lá para a zona de rebaixamento. Já o Grêmio se mantém na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e já é mais um alívio porque não teve um início de temporada tão bom assim. E descendo mais um pouquinho lá para o sul do país, lá no Rio Grande do Sul, a gente teve um jogaço, pelo visto o melhor jogo da rodada, o Internacional contra o Flamengo, disputando a liderança e a vice-liderança. O Internacional começou ganhando de 2-1 com o gol do Thiago Galhardo, o artilheiro do Brasileirão, só que nos acréscimos o Everton Ribeiro, que também estava jogando bastante, conseguiu arrancar um empate. Com isso fica 2-2, o Internacional em líder e o Flamengo na vice-liderança. E seguindo no topo da tabela, indo lá para Minas Gerais, a gente tem o Atlético contra o Sport, um jogo que ficou em 0-0. Com isso já são 3 jogos sem vencer. E com mais esses jogos sem vencer, o Atlético vai ficando em 3º lugar na tabela do Brasileirão. Mas o Atlético ainda tem um jogo a menos e com isso ele pode voltar para a liderança. Mas caso o Atlético empate ou perca de novo e o Internacional ou o Flamengo vençam, o Atlético só vai se afastando mais da liderança. Já o Sport está a 5 jogos sem ganhar e fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então é melhor abrir o olho também, Sport, porque está complicando para o seu lado. E seguindo na linha de Atlético, lá no Goiás, o Atlético Goianiense recebeu o Palmeiras, mas perdeu de 3-0, com direito a 2 gols de Luiz Adriano. Com isso, o Palmeiras quebra um jejum de 4 partidas sem vencer e o Atlético Goianiense se mantém na 11ª colocação. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Nordeste. O Ceará ganhou de 2-1 sobre o Coritiba. O Coxa Branca acaba ficando na vice-lanterna, com 16 pontos e 5 pontos à frente do Lanterna, que é o Goiás. Já o Ceará, ele assume a 10ª colocação e fica ali no meio da tabela. Nesta rodada nós tivemos apenas 8 jogos, porque São Paulo e Botafogo, Fortaleza e Bahia acabaram sendo adiados, porque o São Paulo e Fortaleza se enfrentaram no último domingo, válido pela Copa do Brasil. O São Paulo, por sua vez, conseguiu se classificar nos pênaltis sobre o Fortaleza, e com isso, após 5 anos, o São Paulo chega numa quarta de final da Copa do Brasil. Mas lembrando que o São Paulo nunca venceu uma Copa do Brasil. Será que vai ser dessa vez? A gente vai ter que esperar até o final da temporada. Agora a gente vai indo para a Europa, mas antes disso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar com seus amigos, pois isso aí ajuda bastante a gente a crescer.
E partindo para a Europa, lá na Terra da Rainha, a gente tem o Manchester City, que empatou com o West Ham por 1-1. Já o outro Manchester, o United, empatou por 0-0 com o Chelsea. E a gente indo lá para a cidade de Liverpool, a gente tem a vitória do Liverpool por 2-1 sobre o Sheffield United. E quando a gente volta para Londres, a gente tem o Arsenal perdendo em casa para o Leicester por 1-0. Indo para a Bundesliga, a gente tem o Bayern, segue implacável. Os bávaros ganharam de 5-0 do Eintracht Frankfurt. E a gente seguindo na Alemanha agora, um clássico, a gente tem o Borussia Dortmund, que ganhou de 3-0 do Schalke 04. E descendo lá para a França, a gente tem o PSG de Neymar, que ganhou de 4-0 do Dijon, com 2 gols de Mbappé e 2 gols do novato Moise Kean, que está começando a fazer uma temporada boa e está se destacando no PSG. Então, pelo visto, foi uma boa contratação. E saindo da França, pegando o trem indo lá para a Espanha, a gente tem um dos principais clássicos do mundo. A gente tem o El Clássico, no qual o Barcelona recebeu o Real Madrid dentro de casa. O Barcelona acabou perdendo por 3-1 para o Real Madrid. E com mais essa derrota, o técnico Zidane chega a 6 jogos sem perder para o Barcelona dentro do Camp Nou como treinador. São 3 vitórias e 3 empates para o Zizou. E indo lá para a Holanda, na Eredivisie, a gente tem a vitória do Ajax, mas não foi uma vitória qualquer, é a maior goleada do campeonato holandês. O Ajax ganhou do VV Venlo por 13-0. Nem o Barcelona, nem a seleção brasileira tomou uma surra desse jeito. Foram 4 gols no primeiro tempo e 9 no segundo. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, deixar a sua inscrição e compartilhar com seus amigos, pois aqui a gente vai ter vídeo toda segunda e sexta e a gente vai falar do seu time do coração, falar do seu time europeu, falar do futebol da Ásia, da pelada da esquina, a gente vai falar aqui de futebol. Então se você gosta, segue aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!